Olá, humanos! Professor Fred de português. Espero que estejam todos bem. Eu queria, antes de começar aí a correção dessa atividade sobre a impessoalidade no discurso, dizer que eu estou morrendo de saudade da sala de aula, né? Saudade da nossa vida normal, de chegar naquela aula maravilhosa, né? E dar aquela provinha surpresa logo no início da aula. Olha que maravilha, não é isso? Encher o quadro de coisas para vocês copiarem. Estou morrendo de saudade de vocês, dos meus alunos, da escola. Não é isso, gente? Quando eu chegar, eu vou chegar sugando os cérebros de todo mundo. Se preparem, né, para o nosso retorno aí. Tá bom, gente? Presencial. Ninguém aguenta mais essa pandemia, mas ainda são necessários cuidados, né? Porque a situação ainda está bastante fora de controle. Não é isso? Então, dito isso, vamos hoje fazer a correção da última atividade. Eu resolvi fazer essa correção em vídeo, né, porque eu observei que algumas pessoas não entenderam o conteúdo, ou pelo menos não entenderam as questões, né? E queria dizer também, gente, que eu estou esse ano com um projeto de estagiários do IFE Campus, né? Então vocês devem estar percebendo que a gente está com videoaulas com outros professores. Esses professores são professores do IFE que estão estagiando comigo lá no liceu. Eu os estou orientando, tá bom? Então, todas as aulas na plataforma que vocês virem com outro professor, saibam que esse professor é um professor estagiário do IFE, tá? E que eu estou orientando. Então, essas aulas, todas elas, estão sendo produzidas sob minha supervisão, tá bom? Então vamos lá para a nossa correção da nossa atividade, tá? Sobre impessoalidade. O que é impessoalidade? Quando você escreve um texto, você pode se aproximar deste texto ou se afastar desse texto. Você pode colocar explicitamente o seu ponto de vista, a sua subjetividade, né? A sua opinião, ou você pode abordar o tema sobre o qual você escreve de maneira mais isenta, vamos dizer assim, sem colocar explicitamente a sua opinião, a sua subjetividade, né? E o recurso principal que a gente tem, né, para manter a impessoalidade de um texto é usar a terceira pessoa no texto, tá? Os verbos na terceira pessoa, né? Evitar o uso do eu, do me, do mim, não é isso? Por que é interessante usarmos a impessoalidade textual? Vamos ver agora ao responder essa primeira questão aí, ó. Quando usamos a impessoalidade nos textos? Gente, muitas pessoas responderam assim, quando usamos artigos científicos, textos jornalísticos e etc. Tudo bem, só que aí você não está respondendo a questão de forma completa, você está respondendo onde nós usamos a impessoalidade nos textos. Eu quero saber quando, ou seja, com que objetivo, tá? Então a gente vai usar a impessoalidade nos textos quando a gente quiser retirar as marcas de subjetividade, retirar as marcas da subjetividade do autor do texto. Ou seja, no caso de uma redação, por exemplo, de nossa própria subjetividade, né? Não é interessante você escrever uma redação para o Enem ou escrever um artigo científico, um artigo jornalístico, colocando ali a sua subjetividade, ou seja, os seus pensamentos, as suas emoções, suas impressões, tá? Porque isso tira, de certa forma, a credibilidade do texto. É necessário que o autor se coloque como uma pessoa isenta, né? Obviamente, o autor ele sempre vai ter o seu ponto de vista, mas a gente não pode demonstrar esse ponto de vista de maneira direta, usando a primeira pessoa no nosso texto, tá? Então, qual seria uma resposta interessante aqui? Quando usamos a impessoalidade nos textos, né? Deixa eu apagar essas linhas aqui para ficar melhor para responder. Usamos
quando se faz necessário afastar as marcas de subjetividade do autor, vírgula. Isso traz maior credibilidade ao texto. Aí você poderia depois, sim, exemplificar. Encontramos a impessoalidade, principalmente nos textos jornalísticos, científicos, acadêmicos, né? Nas dissertações argumentativas, tá? Mas a essência, né, o principal da questão seria isso aqui, quando você quer afastar as marcas de subjetividade do autor, e isso traz, né, maior credibilidade ao texto, certo? Número 2, marque VOF, né, para verdadeiro ou falso. Então, letra A, apenas em artigos científicos, jornalísticos e enciclopédicos que se faz o uso da impessoalidade. Falso ou verdadeiro? Falso. Aqui é falso. Por quê? Por exemplo, você pode, numa redação do Enem, né, num texto dissertativo argumentativo, você vai precisar manter a impessoalidade. Então, não é apenas nos artigos científicos, jornalísticos e enciclopédicos, tá? Aqui também, porém não só aqui, né? Letra B. O gênero dissertativo argumentativo não deve ter marcas de pessoalidade. Verdadeiro, galerinha. Verdadeiro. Por quê? Por exemplo, a redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo, né? Nós sabemos que a gente deve usar a terceira pessoa. Nós não devemos colocar nossas opiniões de maneira explícita, né? Você vai defender o seu ponto de vista, a sua opinião, com argumentos, porém sem usar a primeira pessoa, sem usar pessoalidade, tá? Então, o gênero dissertativo argumentativo não deve ter marcas de pessoalidade, tá certo? Letra C. A impessoalidade se caracteriza pelo uso da primeira pessoa do singular. Gente, obviamente aqui seria falso, tá? Por que seria falso? A impessoalidade se caracteriza justamente pelo contrário, pelo não uso da primeira pessoa do singular, tá? Você vai usar os verbos na terceira pessoa do singular, ok? Nas atividades, muitas pessoas colocaram a primeira pessoa do plural. Em vez de eu acredito, nós acreditamos, por exemplo. Obviamente, a primeira pessoa do plural, ela traz um grau de afastamento um pouquinho maior, um grau de impessoalidade um pouquinho maior, mas mesmo assim não é o ideal. O ideal seria você usar a terceira pessoa. Então, em vez de eu acredito ou nós acreditamos, você vai usar o quê? Acredita-se. Tá? Com isso, eu já respondi aqui uma parte da terceira questão. Tá bom, gente? Então, a impessoalidade se caracteriza pelo não uso da primeira pessoa do singular, né? Você deve usar a terceira, por isso que essa aqui é falsa, certo? E para terminar, nossa terceira questão, de acordo com o conteúdo estudado, apresente formas de uso da impessoalidade no contexto abaixo, substituindo os termos destacados. Quando eu postei a atividade na plataforma, se não me engano, não saiu o negrito aqui nos termos que deveriam estar destacados, porém, a maioria absoluta entendeu o que era para mudar, né? Obviamente, se eu estou pedindo para você usar a impessoalidade, você deve retirar do texto, mesmo que não esteja destacado, qualquer marca de primeira pessoa, né? Então, aqui, ó, do meu ponto de vista, meu é um pronome possessivo de primeira pessoa. Então, você não pode colocar isso, né? Você pode colocar, você poderia escrever, por exemplo, em vez do meu ponto de vista, você pode colocar assim, ó, sabe-se que, e aí você tem que colocar o que, né? Você tem que tirar a vírgula. Sabe-se que o ambiente, né? Você tem que fazer adaptações. Você não vai poder deixar essa vírgula aqui, né? E você tem que colocar o que. Então, em vez de do meu ponto de vista, sabe-se que o ambiente escolar, dessa forma você está tirando a pessoalidade, você está mantendo a impessoalidade do texto. Não é só o seu ponto de vista, é uma coisa, né, generalizada. Sabe-se que o ambiente escolar deveria ser mais seguro para os alunos. Não é isso? Ou então poderia ser
Eu não vou escrever a frase toda, mas poderia ser assim, ó, é sabido que o ambiente ficou em caixa alta, mas tudo bem. É sabido que o ambiente escolar deveria ser mais seguro para os alunos. Né? Qualquer fórmula que não use a primeira pessoa. Poderia ser aqui também, imagina que isso aqui fosse a conclusão de uma redação. Então você pode colocar, poderia começar assim, ó, conclui-se que o ambiente, de novo, você vai ter que colocar aqui o que e vai ter que tirar a vírgula, né, que tem lá no original, tá bom? E a letra B? Eu acredito que as coletas de lixo são muito importantes para manter as cidades limpas, além de garantir saúde pública. Então, obviamente, eu tenho aqui a primeira pessoa, né, o eu acredito, pronome eu e o verbo na primeira pessoa, acredito, né, o verbo acreditar, presente. Então você vai trocar isso aqui para a terceira pessoa. Simples, ó, acredita-se que as coletas, tá bom? Acredita-se que as coletas, você poderia usar outra expressão. Deixa eu pensar aqui, por exemplo, é evidente, você poderia começar assim, ó. Ops, vou voltar aqui para a página de cima. Você poderia começar assim, ó. É evidente que as coletas, e aí seguiria, tá? Então, gente, esta foi a atividade, uma atividade simples, fácil, tá? Tranquila. Eu queria só, antes de encerrar, dizer para vocês, não deixem de fazer as atividades, tá? Elas no primeiro bimestre, a nota de vocês foi baseada nas atividades, ou seja, quem me entregou as atividades, né, direitinho, estava feito lá direitinho como se deve, ganhou uma nota maior, tá? Nesse bimestre nós vamos ter atividades valendo nota também, tá? Muito em breve. E façam as atividades, não deixem de fazer, tá? Outra coisa, eu tenho observado nesta e em outras atividades que algumas pessoas estão trocando respostas, estão copiando as respostas, tá? Ao fazê-lo, você não está de maneira nenhuma enganando o seu professor. Saiba que o seu professor está percebendo esse tipo de coisa, tá? Eu não vou ficar aqui brigando com ninguém, dando esporro em ninguém por causa disso. Agora, tenha consciência, né? Você vai ser cobrado deste conteúdo, você que tem que fazer, tá? Quando chegar lá no dia de você fazer o seu vestibular, seu concurso público, você não vai poder copiar de ninguém, tá bom? Então, faça as atividades, assista as aulas, ok? Faça a parte de vocês. Eu sei que está muito chato já esse ensino à distância, ninguém aguenta mais isso. Estamos doidos para voltar, para retornar ao ensino presencial, mas por enquanto isso ainda não é possível, né? Vamos aguardar um pouquinho a marcha aí da vacinação. Com isso a gente vai diminuir o número de casos e poderemos retornar com segurança para todos. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês. Fiz coisa errada aqui. Um grande abraço para vocês, né? E fiquem na paz. Valeu!